Já falar primeiro Neemias como se tivesse o segundo Neemias, né? Em nome de Jesus, que cara bonito que está naquela foto, meu Deus do céu, não sei como minha mulher não tem ciúmes, viu? Olha lá, ele colocou de novo para mim passar vergonha. Muda, pode mudar para o título. Você quer que eu chame o pastor Bruno para te chamar de novo? Você esquece a palavra que ele chamou você, não. Chamou você de Satanás aquele dia, viu? Eu lembro, viu? Penso que eu não esqueci, não. Até hoje ele fica arrependido por ter mexido com você. Aquela semana ele perdeu o emprego dele por causa de você. Amém? Irmãos, Neemias capítulo de número 1, versículo de número 11. Amém? Versículo de número 11. Vamos ler, vai ser bem rápido em nome de Jesus. E eu tenho certeza que Deus ele é fiel. Quem encontrou aí da glória a Deus? Quem não encontrou, diga espera. Isso, na sua Bíblia, isso. Eu vou esperar você, esperei com paciência. Esperar, já encontrou? Tá vendo? Era só para me esperar mesmo, né? Tem outra pessoa que não encontrou? Eu até prefiro que vocês procuram na Bíblia, encontrem na sua própria Bíblia. Marque ela aí de alguma maneira que você possa achar depois, tá bom? É importante ler na tela, mas a letrinha está tão pequena ali, eu já falei para eles que tem que aumentar um pouquinho mais. O pessoal não vai enxergar aquilo ali, nem eu estou enxergando mais. Olha ali. Vamos ler, diz assim: Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faz prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Ponto final. Aí ele vem dizer: então era eu copeiro do rei. Amém? Só até ali, coloca lá de novo para mim, por favor. Isso, ali está falando sobre uma oração, né? E dizendo: olha, escute a oração dos teus servos que deseja temer o teu nome. Faz prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graças perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Amém? Em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Senhor Deus, poderoso Pai, fala conosco nesta noite, manifesta o teu poder da tua glória, nos dê uma palavra de direcionamento, de entendimento, Senhor, que nós possamos crescer e avançar, e que o teu nome venha a ser glorificado, Senhor, através desta palavra, em nome de Jesus. Alguém pode aplaudir o nome do Senhor Jesus Cristo bem forte? Irmãos, eu não vou pregar sobre Neemias aqui por muito tempo, porque senão fica extenso de uma palavra que nós já conhecemos, não é verdade? A Bíblia fala que Neemias, ele vivia na fortaleza de Susã. Para aqueles que não conhecem a palavra, preste muita atenção. Ele vivia na fortaleza de Susã. Era um homem que tinha uma promessa, um hebreu, um judeu, alguém de Israel, mas estava fora, estava como escravo, cativo em uma fortaleza. E a Bíblia diz que ele está passando ali pela fortaleza, né? Nós lemos ali que ele era copeiro do rei. E ele estava passeando ali pela fortaleza e de repente encontra um dos judeus, dos seus irmãos. E aí ele resolve perguntar como que eles estavam, como a cidade estava. E a notícia não era boa, a notícia era muito ruim. Ele diz que todo mundo, o seu irmão diz que todo mundo lá estava em estado de miséria. E Israel ali, Jerusalém, estava todo derrubado, os muros estavam destruídos. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Quando Neemias ele escuta essas palavras, a Bíblia diz que Neemias ele começa a chorar. Preguei outra vez aqui. E depois que ele começa a chorar agora, ele começa a orar ao Senhor e começa a jejuar. Eu estou explicando de uma maneira muito didática para aqueles que não conhecem a palavra. Quem conhece já sabe do que eu estou pregando. E a Bíblia diz que ele começa a orar, começa a chorar e começa a orar e jejuar. E agora a palavra do Senhor que nós acabamos de ler é um trecho da sua oração. É um trecho daquilo que ele está falando com Deus. E o engraçado é que nessa oração, ele não obteve uma resposta de Deus. Você já imaginou? Você orar a Deus, tanto como ele orou, dizendo: Senhor, lembra-te do que o Senhor fez, lembra-te da promessa, lembra-te que o Senhor disse que nós não íamos viver assim, se nós pecamos, Senhor, perdoa esse povo, perdoa a mim. E não escutou uma palavra de Deus. Neemias, você não escuta, você não lê falando. E assim diz o Senhor para Neemias. Deus não falou com Neemias. E Neemias foi para o palácio para servir o rei como ele tinha que fazer. Acabou a folga. É igual você no domingo, né? Quando você vai deitar, você fala: poxa vida, amanhã já vou ter que trabalhar, já vou ter que ir lá servir. Neemias estava passeando na fortaleza. No outro dia ele diz: a casa caiu, vou ter que trabalhar. Com tristeza ou sem tristeza, Neemias teve que ir lá servir o rei. Mas quando ele chega diante do rei, o rei olha para ele e vê algo diferente. O rei diz: por que você está triste? Já era a mão de Deus movendo, irmão.
Porque um copeiro, um eunuco, quando ele comparecia diante do rei triste, duas coisas poderiam acontecer. Primeiro, se ele fosse muito amado, ele era substituído e jogado para fora, porque era uma posição privilegiada. E a segunda, pastor, a segunda era a morte. Ele poderia morrer só por comparecer triste diante do rei. Mas Deus já estava dando a provisão, ainda que Deus não havia falado direto com ele. Eu quero profetizar algo na tua vida, que ainda que Deus não esteja falando direto com você, a provisão vai chegar, oh glória. Ainda que Deus esteja em silêncio depois desta oração, em choro e em lágrima que você fez, Deus vai entrar com a provisão, oh glória. Deus não falou contigo naquela noite, Deus não falou contigo naquela madrugada, Deus não falou contigo no momento de medo, mas Deus está dizendo: estou eu preparando o caminho, preparando a vitória, preparando a bênção, preparando a honra, e vou mostrar que eu sou Deus sobre a tua vida. Quem está entendendo vai glorificando, porque Deus está aqui dizendo: eu ouvi, eu não estou falando, mas ouvi, não estou te respondendo como você quer, mas eu ouvi a tua oração, oh glória, oh aleluia, aleluia. O Senhor está na casa. E eu quero pregar um pouco mais tranquilo para que você possa entender a palavra. Você já sabe que eu sou louco mesmo, a cada 10 frases você só entende 3 e dá glória nas 3. Imagine se você conseguisse entender as 10 que eu prego, ia ficar melhor, né? Mas eu quero dizer algo para você: o Senhor está na casa, e às vezes Ele está na casa e não vai abrir a boca para responder uma oração que você fez, mas Ele vai providenciar um caminho para que você chegue diante do resultado que você precisa. O que você quer que Deus fale que vai fazer, ou que Deus faça? Eu prefiro que Deus faça. Deus está dizendo: eu não estou falando, mas eu estou providenciando o caminho para chegar na bênção. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Não se surpreenda se essa semana você já encontrar, aleluia, a bênção que você está buscando. Você não se espante se você chegar num destino que você tanto sonha. Sabe por quê? Porque Deus, aleluia, não está falando, mas está providenciando, oh glória. Eu disse para o Senhor que precisava ser bem rápido, mas aí chega aqui, Ele desce um rolo e a gente começa a falar coisas que não estavam no script, porque a revelação vem dEle, para pessoas que estavam precisando ouvir isso. Quantas vezes, irmão, eu orei e Deus não respondeu a oração com a palavra. Deus não levantou um profeta na igreja para falar comigo, mas Deus abriu um caminho para mim. Às vezes Deus não vai usar profeta, às vezes Deus parece estar em silêncio, parece nem aquele arrepio que você sentir na tua casa, você não sente mais. Às vezes a oração é rasa, a oração é pouco, você está dizendo: meu Deus, o que é isso? E Deus está dizendo: fica tranquila, só fica na posição, fique tranquilo, só fica na posição, porque eu vou agir com um caminho que eu vou abrir para você chegar num destino. Fala para alguém dizendo: Deus tem um destino, Deus tem um destino, Deus está abrindo um caminho para você chegar num destino. Aleluia. Diga para essa pessoa: Deus está abrindo o caminho para chegar no destino. Quem lembra da pregação de quinta-feira passada? Nós olhamos para o destino, lembra? Nós olhamos para o destino, falamos o destino temporário e o destino, aleluia, fixo. Aleluia. E hoje o Senhor está dizendo: estou abrindo o caminho para que você chegue aonde você viu, para que você chegue em 2025 no destino que eu tenho preparado para você. A palavra não é morte, é vida. A palavra não é vergonha, é honra. A palavra não é choro, é sorriso. A palavra não é maldição, é bênção. Deus está transformando toda a armadilha do inimigo em vitória nesta noite, oh glória. Só quem é espiritual glorifique a Deus aí, aleluia, oh glória. Eu disse a você que Deus, disse lá no grupo da igreja que Deus, aleluia, nesses dias está abrindo um portal. Aquele mesmo portal que Jacó viu quando desceu uma escada, e ele viu o anjo subindo e descendo, e ali ele fez, aleluia, um voto com Deus. Aleluia. Nós precisamos entender, tem algo que chamou muita atenção. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Sabe por que toda promessa ela acontece no começo do ano? Não é porque é o começo do ano, porque é começo de expectativas e porque tem um portal aberto. Irmão, tem um portal sobrenatural aberto todo início de ano, tenha certeza. É o tempo que pessoas mais fazem promessas, independente da religião que tem. É pessoas que vão para poder fazer na Ubanda, na Quibanda, na Candomblé, os evangélicos, os católicos, todos eles vão tentar fazer alguma coisa para que esse portal possa se abrir e eles possam ser abençoados.
Não estou falando aqui de dietas, não estou falando aqui de academias, não estou falando aqui de caminhada, de bicicleta, não estou falando nada disso. Eu estou falando de portais sobrenaturais que se abrem para para mudar a vida de pessoas. Jacó recebeu, aleluias, através daquele portal, porque quando se abriu aquele portal, era Deus lembrando de uma promessa e dizendo: pode ir, porque eu vou ser contigo, e você vai voltar em paz para a tua casa, e o seu irmão vai te perdoar, você vai ser próspero e abençoado. Ele aproveitou aquele momento. Um segundo, aleluias, portal que se abre. Quando você vê eu falando portal, portal nada mais é do que uma porta. Quando nós vemos o segundo portal aberto, é quando, aleluia, Jacó está voltando, e de repente, aleluia, ele chega próximo de um rio, e ele vê um anjo, e a Bíblia diz que ele luta com um anjo, e ele mal sabia que aquele anjo era o anjo do Senhor, era o próprio Senhor, aleluia, transvestidos em um anjo, e ali ele luta, e o anjo muda o nome dele, aleluia, através daquele momento. Existem portais, aleluias, que vão fazer você chegar em destinos promissores, e existem portais que vão mudar o teu nome. Esses portais estão abertos hoje, porque eu não sei do que te chamavam, mas Deus está mudando a tua história. Eu não sei do que falavam para você na tua casa, na tua família, mas Deus está mudando a história. Às vezes alguém te chamou de fracassado, mas hoje Deus está abrindo um portal e dizendo: você é meu, você é minha. Eu sou aquele que te chamou, que te escolheu. Eu sou aquele que te lavou e te remiu. Livro de Isaías diz: eu estou contigo, ainda que passares pelo fogo, o fogo não vai te queimar, passares pelas águas, as águas não vão te afogar, porque eu sou o teu Senhor, e eu estou contigo, ó glória. Quem está entendendo o mistério aí, ó glória, aleluia. Deus não está só falando com você, está falando comigo, aleluias. Escuta, aleluias, o que eu quero trazer para você, aleluias. A Bíblia diz, e aqui eu corro muito, aleluias, essa palavra, não vou conseguir pregar tudo, mas até onde for, Deus vai nos dar graça, aleluias. Nós precisamos entender que Neemias, aleluias, ele viu o Senhor abrindo o caminho para ele. Deus não respondeu com palavras, mas respondeu com atitudes. Às vezes vale mais atitudes do que palavras. Eu sempre digo que eu já estou cansado de ouvir algumas coisas que Deus vai fazer. Hoje eu estou orando para viver todas elas. Então nós precisamos ver um Deus de atitude. Deus quer ter atitude nesse ano de 2025 na tua vida. Deus quer ter atitude, que você possa também ter essas atitudes. E nós entendemos que Neemias agora ele compareceu diante do rei e começou a conversar com o rei. E o rei disse: o que você quer que eu faça? Eu estou vendo a sua tragédia aí, que a sua família, que a sua terra, e o que você quer que eu faça? Aí Neemias chama a responsabilidade para ele. Neemias olha e fala: permita que eu vá para reconstruir os muros. Neemias toma uma atitude, e aos olhos do homem pode ser uma atitude louca, porque nós acabamos de ler e fiz questão. Então eu era copeiro do rei. Quer dizer, um homem que era copeiro, agora ele se levanta, para quê? Para reconstruir algo. Não estava na capacidade intelectual dele, não estava na profissão dele, não estava, aleluia, sobre o conhecimento dele. Ele não entendia daquilo, mas ele tinha vontade de edificar algo em prol do reino de Deus. E todas as vezes que eu vou fazer algo em prol do reino de Deus, o próprio Deus me dá ferramentas especializadas para poder executar a obra que é dele, aleluia. Eu quero abrir um parênteses aqui para você. A tua casa não é sua, a tua casa é de Deus. A família não é sua, a família é de Deus. O filho não é seu, é de Deus. O marido não é seu, é de Deus. A esposa não é sua, é de Deus. E aí, pastor, Deus está te dando ferramentas especializadas para lidar com eles, para lidar com essa situação. Deus está dizendo: prepara-te, porque é ano de ferramentas especializadas para edificar algo em prol do meu reino, oh glória. Pastor, que loucura é essa? Deixa eu falar uma coisa para você. A tua casa será chamada casa de oração. Se é casa de oração, não é sua, é dele, é ele que vai habitar. O teu marido vai ser chamado de evangelista, de pastor, de presbítero, de diácono, de profeta. A tua esposa vai ser chamada de missionária, cooperadora, diaconisa. Isso quer dizer, não é você, é o reino. Não é para você, é para o reino. E tudo aquilo que é do reino, o próprio rei e nos entrega ferramentas para edificar. Enquanto você não entender que a bênção não é para você, a bênção é para o reino, as coisas não vão mudar. Deus não vai transformar ninguém para viver na terra. Deus vai transformar para ser do reino. Deus está mudando a tua vida, não é para a terra, é para o reino. A visão de Deus é do reino, aleluia. Você vai prosperar aqui, você vai crescer aqui, mas primeiro é lá. Deus está te chamando para lá, para ser honrado aqui, mas morar lá. Então entenda, Deus está te dando ferramentas especializadas, oh glória.
Você não vai ter uma colher de pedreiro para cortar um cano de água. Você não vai ter um serrote para bater massa na parede. Você vai ter ferramentas corretas para lutar as lutas que você está lutando. Você está entendendo o que eu estou dizendo? São ferramentas especializadas segundo aquilo que é necessário para o reino. Então nós precisamos entender, aleluias, que o Neemias agora, ele iria para Israel, para edificar as muralhas lá em Israel. E eu aprendo algo, aleluias, com Neemias. O que eu aprendo? A tomada de decisão. Essas tomadas de decisão, olha para mim, por favor. Você direto toma na igreja, ou quando você assiste uma pregação, você começa a ouvir a palavra, você vai dizer: eu vou vencer, eu vou alcançar, eu vou sair daqui, eu vou parar de beber, eu vou parar disso, vou parar daquilo, eu vou servir a Deus, eu vou orar e vou buscar. E quando você vai saindo, vai murchando. Porque a geração de hoje, ela é boa para tomar decisões momentâneas, mas a sua mentalidade não deixa você concluir aquilo que você projetou. A sua cabeça não deixa. E o que me chama mais a atenção de Neemias, que ele olhou e falou: deixa eu ir. Não estava planejado, não estava na oração, mas quando o rei deu uma brecha, ele falou: é comigo. Ele tomou uma decisão imediata, e parece que foi louca a decisão dele. Alguém olhar e dizer: Neemias, imagina você, Neemias, você vai construir um muro? Imagina agora o Mateus está aqui, e de repente alguém fala: não, eu preciso de um engenheiro para construir um prédio de 80 andares no centro de São Paulo. O Mateus olha e fala: deixa comigo que eu vou lá. Eu vou olhar para ele e dizer: você está louco, rapaz? Você não sabe erguer um bloco, não sabe ler uma planta, e você vai edificar um muro? Irmão, alguém olhou para Neemias e falou: esse cara está louco, viveu na fortaleza e agora está querendo ser engenheiro e pedreiro. Mas a tomada de decisão dele tinha um foco, tinha um propósito. Ninguém queria fazer, ele iria fazer. Quem estava lá não queria edificar, agora ele vai edificar. Ele estava entendendo que os muros não eram dele, os muros eram de Deus. E se era Deus, Deus ia dar sabedoria, Deus ia dar o entendimento, Deus ia dar a ferramenta. Oh glória, não se preocupa, Deus está cuidando de tudo, Deus está fazendo. Deus é especialista em construir, edificar, fazer crescer, fazer avançar. Deus é especialista em dar dons e levantar pessoas do monturo e colocar assentado na mesa com os príncipes. Deus é especialista em pegar quem não é e fazer ser, pegar os fracos para aniquilar os fortes, as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus é especialista em pegar crente e fazer crente ser grande sobre esta terra. Oh glória, oh glória. Olha para alguém e diga: não é você especialista, é Deus que é especialista. Às vezes nós achamos que somos nós os especialistas, mas o especialista é Deus. Por isso que às vezes as coisas não fluem, porque você acha que é você, e não tem nada a ver com você, tem a ver com Deus. Se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui, eu não estaria aqui, a minha família não estaria aqui. Então o especialista é Ele, não é você. Você é uma ferramenta na mão do especialista. Quer que eu coloco, aleluias, melhor para você poder entender? Ele é o médico e você é o bisturi. É Ele, aleluias, que manipula você. É Ele que faz, aleluias, acontecer. Então às vezes nós queremos tomar o lugar de Deus, e por isso que as coisas não acontecem. Eu posso ter um poder de decisão, mas se não tiver uma mentalidade do reino, eu não vou alcançar a minha vitória. Deus está dizendo: o que chamou a atenção de Neemias, sabe o que foi? É o poder de decisão, mas a mentalidade para chegar até o fim. E eu quero profetizar na tua vida que você vai chegar até o fim. Você vai chegar até o fim. Você vai chegar neste ano até o destino, porque Deus, Ele é fiel. Oh glória. Escuta isso, que eu tenho que ser muito rápido, que eu tenho 12 minutos em nome de Jesus. Olha aqui para mim, por favor. Ele tomou uma decisão. Ele tomou uma decisão e foi até o problema. O problema que ninguém queria solucionar, mas ele sentiu no coração de fazer. E Deus começou o quê? Deus começou a abrir o caminho. Eu vejo muita gente com poder de decisão, mas sem mentalidade vai chegar até o fim. Não é fácil começar algo e ir até o fim. Começar uma faculdade até o fim, empreender e até o fim. Começar uma vida espiritual e até o fim. Irmão, sempre nós paramos pelo meio do caminho. A gente fala: esse ano a gente vai estudar, e não estuda coisa nenhuma, se matricula e não vai. Então muita coisa a gente perde, por quê? Porque falta mentalidade. Poder de decisão você tem. Você é crente, você senta na igreja, irmão. Não tem coisa melhor do que estar na igreja. A igreja nos incentiva a buscar o reino, buscar o céu, buscar a salvação, vencer na terra. A igreja é fantástica, irmão. A igreja, irmão, nós entramos aqui destruído, e aí a gente começa a entender que nós faz parte de um sistema celestial, e nós nos sentimos felizes. Quando nós falamos que Deus é o teu pai, você se sente feliz, você toma uma decisão dizendo: não, eu vou voltar para a casa do pai, eu vou fazer o que é melhor. Nós somos bons de tomar decisões, nós somos bons de continuar.
E a minha vinda aqui como profeta é dizendo, tem que ter uma continuidade, porque senão esse ano você não vai ter a sua vitória tão desejada. Você quis, aleluia, uma mudança espiritual, você vai ter que ir até o fim, vai ter luta, vai ter batalha, mas Deus vai te dar vitória. Deus vai te sustentar pelo meio do caminho. Esse ano não é ano de parar, esse ano é ano de correr, de conquistar. Esse ano não é ano de dizer, não, depois eu faço. Não, não é esse ano, aleluia. Não vou procrastinar nada, não vou empurrar com a barriga nada. É ano de realizações. Chega de todo ano a gente falar, é ano da tua vitória, é ano da tua bênção e nada acontecer. Não, esse ano é o ano, porque nós não vamos empurrar com a barriga, nós vamos assumir a nossa responsabilidade, e nós vamos até o fim, e nós vamos vencer, ó glória, em todas as áreas. Tem pessoas que dizem assim, pastor, eu queria tanto voltar a fazer, voltar a isso, voltar aquilo, como a serva disse, você vai voltar. Você tomou a decisão hoje, vai trabalhar sua mentalidade para continuar. E a mentalidade é trabalhada, irmão. Eu quero servir a Deus com excelência. Primeiro, eu me junto com quem já está servindo. Segundo, na minha casa eu começo a escutar louvores, palavras, pessoas que edificam a minha vida. Os ambientes precisam mudar, como eu preguei aqui, se eu não me engano, no domingo. Nós precisamos mudar. A mentalidade, ela é ensinada, ela é doutrinada. Eu não nasci assim, a minha mentalidade foi se transformando através de Deus, mas através do entendimento de saber que se eu quisesse mudança, eu teria que buscar por ela e permanecer até o fim. Quantas vezes tentaram parar, tentaram destruir, tentaram falar da minha vida, eu continuei. Você acha que é fácil para um recém-convertido, 28 anos de idade, ouvir pessoas fazendo fofoca? Você é um novo convertido fazendo a obra, vendo pessoas atacando, pessoas falando que você vai cair, pessoas contando mentira ao seu respeito, pessoas se juntando para falar da minha vida. Irmão, tive que ter, aleluia, as emoções muito, aleluia, estabilizadas naquele momento para continuar. Não era o suporte como vocês têm aqui, que se vocês pedem para falar comigo, eu vou ali na sala com vocês e eu converso. As pregações, a igreja que eu vim era 5 minutos de pregação, 5 minutos de palavra. Irmão, era eu e Deus, e dizendo, eu não desisto, eu continuo, eu não desisto, eu continuo. E essa mentalidade me trouxe até aqui. Eu quero dizer para você que nós não estamos fazendo promessas. Eu estou dizendo para vocês que nós vamos viver realizações esse ano. Promessas já aconteceram. Nós vamos ver aquilo que Deus projetou se realizar na minha vida, na minha família. É isso que nós estamos aqui buscando, ó glória. E aí eu começo a entender que Neemias, ele vai construir. E eu não quero pegar Neemias, aleluias, mas eu preciso que você entenda que Neemias, a obra que Neemias ia fazer poderia demorar de 6 meses, alguns dizem 4 meses, demorou 52 dias. Irmão, e olha a mentalidade daquele homem, olha aqui para mim por favor. Quando ele começou a construir, começaram a vir os inimigos e dizer assim, ó, para essa obra, porque até as raposas vão derrubar esse muro. Aí começaram a falar, vamos até o rei dizer que ele está armando uma conspiração. E Neemias, toda vez que alguém chamava ele, dizia, eu não posso descer porque eu estou diante de uma grande obra. Olha o poder desse homem, ele praticamente sozinho, com um exército que não sabia o que queria. Eram os ricos tentando defraudar os pobres, e Neemias ali com a ferramenta na mão, Neemias trabalhando e com a espada na outra. Olha a mentalidade de um copeiro, mas era um copeiro, aleluias, que entendia que as coisas do reino era muito maior do que a profissão que ele tinha na terra. Eu quero dizer para você que o chamado de Deus é muito maior do que o que você executa nessa terra. E se você acreditar, Deus vai te colocar no meio dos grandes, vai te colocar no meio dos maiorais, vai se assentar em mesas de honra, porque Deus pega os copeiros para mostrar, aleluias, que Ele é o grande. É Deus o grande. Escuta isso. Eu estava ontem no meu trabalho, e de repente o Abel olhou para mim e falou assim, ó, eu vou deixar, o rapaz está trabalhando no financeiro, e o pastor, que é meu braço direito, meu agente político, vai ficar aqui nessa reunião. Estava ali com a procuradora da Câmara, estava ali com o financeiro e com o jurídico. Eles estavam conversando. Daqui a pouco quem começou a abrir a boca fui eu. E quando eu comecei a falar, todo mundo começou a olhar para mim, parar e olhar e prestar atenção naquilo que eu estava falando. E eu dizendo como eu queria que as coisas fossem no meu trabalho, para favorecer a pessoa com a qual eu trabalho. Comecei a falar e todos eles olhando. E no final, aqueles que não sabiam o meu nome começaram a saber. Até algumas pessoas começaram a entrar no meu Instagram para poder ver a minha vida, a minha conduta como pastor. E aí eu te pergunto, você acha que eu, um copeiro do rei, tenho habilidade para isso?
Se não é Deus na minha vida, de nada adiantaria eu estar em posições que Deus, aleluia, teria reservado para mim. Sabe o que eu estou dizendo para você? Deus não está preocupado com a sua escolaridade, Deus não está preocupado com a tua fala, com a tua dicção. O que Deus está preocupado é se você está pelo reino e para o reino, se você quer crescer ou não, porque Deus vai fazer você ser conhecido nessa terra, vai te fazer grande nessa terra. Vai ter propostas de pessoas e eles não vão te olhar assim, eles vão olhar você assim, porque você estará na mesma medida, diz o Senhor dos exércitos. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Aleluia. Oh glória. Eu estou contando esse testemunho, mas teria muitos para contar. De quando eu fui para a Europa pela primeira vez, quando eu fui em alguns lugares. Fui pregar uma vez numa igreja, um pastor muito bem financeiramente. Ele olhou no final para mim e disse: há quanto tempo você era pastor? Eu acho que eu era pastor 3 anos ou 4 anos ainda. A mulher dele chegou e disse: eu estou pregando com meu marido há 25 anos e eu nunca vi o que Deus está fazendo na tua vida. Não diz respeito à minha habilidade, diz respeito a eu ser um instrumento na mão dele. Levanta a tua mão direita que eu quero profetizar algo sobre a tua vida. Deus te fará um instrumento para alcançar lugares grandes, para que o nome dele seja glorificado. Te prepara, Neemias, porque a obra é grande. Você não sabia, mas Deus vai te capacitar. Você vai ser honrado, você vai ser abençoado. E eu não estou pregando teologia da prosperidade, eu estou dizendo que tem lugares grandes para que o nome dele seja glorificado. Alguém vai olhar para você e vai dizer: servo de Deus, servo do Senhor, pastor, missionária. Alguém vai dizer isso. Oh glória. Aleluia. Você acredita em profeta, irmão? Eu não estou aqui dando uma chave, eu estou dando uma palavra. Escuta isso, você toma posse se você assim quiser. Se você não quiser, fica na vida que você está. Para mim, independente do seu endereço, do tamanho da tua casa, como está a tua vida, você tem dinheiro ou não tem, se você acreditar numa palavra, Deus vai mudar a tua vida. Deus vai mudar a tua história. E não preciso contar a minha história aqui como se semelha de muitos que estão aí. Você já está enjoado de ouvir, mas pega ela como exemplo para entender que Deus pega o homem do monturo e coloca sentado na mesa com os príncipes. Deus pega quem não é para fazer ser. Deus pega o fraco para aniquilar o forte. Deus só precisa que você acredite. Olha para alguém e diga: acredite no que está saindo do altar, porque Deus vai mudar a tua vida. Olha aqui para mim, por favor, porque eu vou entrar, aleluia, para a parte final. O que nós precisamos, irmãos, olha aqui para mim, é ter a mentalidade após o poder de decisão. Poder de decisão você vai ter aqui essa noite, porque essa noite você está dizendo: não, eu vou mudar, alguma coisa tem que acontecer. Eu tenho que beber menos, eu tenho que ir para bagunça menos, eu tenho que fumar. Não, você tem que parar com tudo. Coisas que não edificam, você tem que parar. Amém? E aí você vai ter um poder de decisão e Deus, ele vai te honrar. Então o que nós precisamos é o que? É ter mentalidade, porque senão você nunca vai conseguir terminar uma faculdade, não vai conseguir ser um empreendedor, não vai conseguir voltar a estudar, não vai conseguir ter uma vida espiritual com Deus. Quantas pessoas aqui dizem assim: não, esse ano é o meu ano, esse ano eu vou voltar a pregar, cantar, pular, saltar, esse ano eu vou evangelizar. Só dura um mês, irmão, esse negócio, porque mentalidade não tem. Está faltando mentalidade. Não é poder de decisão. Poder de decisão nós temos, mas é a mentalidade de entender que o reino é maior do que a minha vontade. E eu não posso fazer as coisas quando eu quero, eu tenho que fazer as coisas quando Ele quer. Deus não me chamou para viver o que eu quero, Deus me chamou para viver o que Ele quer. E a Bíblia diz que a vontade dEle é boa, agradável. A vontade dEle, aleluia, é excelente para nós. Então se você não tomar o poder de decisão e não tiver uma mentalidade forte para poder seguir, você não vai alcançar os seus objetivos. Nós vemos, aleluia, que Neemias, ele não era engenheiro, ele não era pedreiro, não era arquiteto, mas ele era o quê? Ele era emocionalmente forte. Ele era um homem de convicções. Ele é um homem de mentalidade. Então às vezes nós colocamos o nosso currículo na frente, mas dentro está destruído. Eu disse outra vez aqui, tem pessoas que falam assim para mim: ó, cadê aquele pastor que é uma bênção? Irmão, aquele pastor que é uma bênção não está bem. Por quê? Porque prega, mas a mentalidade é de parar, é de tirar a vida. E essas pessoas precisam de ajuda, não de altares para pregar. Essas pessoas precisam de oração para voltar a ser o que era. Precisam de mentalidade. Altar não cura ninguém, pregar não cura ninguém. O que cura é a oração e a aceitação daquele que está passando pela luta. Tem gente que diz assim: não, mas se eu começar a pregar eu vou ser curado, eu vou avançar. Se eu começar a cantar, é mentira. Se eu fazer parte de grupo, é mentira. Grupo não faz ninguém ser crente. E ao pregar não faz ninguém ser crente.
Outro dia nós vimos um pastor aí que vivia batendo nas igrejas neopentecostais, na bola de neve, batendo, falando que as igrejas levantavam a saia da noiva para olhar as vergonhas, falando tanta coisa. Sabe o que aconteceu? 18 anos com amante. Amante denunciou ele, 18 anos, ele veio na internet pedir perdão. 18 anos, e ele se levantou na mídia pregando contra a igreja, contra a bola de neve. Aí eu digo para você, irmão, o que adiantou o altar, o que adiantou o microfone, o que adiantou a pregação? Nunca houve arrependimento. O cara pregava em adultério, o cara pregava todo torto, falava dos outros, apontava um dedo e tinha mais 3 apontados para ele. Irmão, nós precisamos entender que a mentalidade, o que o Senhor quer fazer, Ele só pode fazer em você se você for curado. Se você for curada, tem feridas que estão impedindo você de avançar, mas hoje Deus está descendo bálsamo nesse lugar, e está curando você, curando o teu coração. Você vai avançar e vai conquistar, oh glória. É isso que nós precisamos entender. Deus não vai dar uma mentalidade para alguém alcançar um lugar sangrando, porque quando você chegar até lá vai ter uma hemorragia e vai morrer pelo caminho. Deus quer curar as feridas. Quem está me ouvindo aqui, dá glória a Deus. E nós precisamos entender que ele não era nada do que eu disse, mas emocionalmente ele era preparado. Agora olha para mim poder dar um exemplo para você. No livro de Êxodo, os hebreus ali a partir do capítulo 1 são tratados como escravos. Tratados como escravos. E aí a Bíblia diz que agora Deus tira eles daquela escravidão, sim ou não? Só que quando eles estão no meio do deserto, o primeiro problema, a mentalidade deles é voltar a ser escravo de novo. Eles teve o poder de reação de sair, de ir para o deserto, mas quando o calo apertava eles queriam voltar. Essa é a mentalidade de muito crente. Eles levantam a mão para Jesus, mas no primeiro problema quer voltar a comer resto de pepino, comer resto de cebola. Deus não te chamou para comer resto. Deus te chamou para sentar numa mesa, comer um banquete. Deus te chamou para viver dos céus, ainda que seja maná, como eu preguei na outra quinta-feira, ainda que seja cordonizas, mas o que Deus tem preparado não é da terra, é do céu. E se é do céu, vai alimentar e você vai prosseguir, oh glória. Não adianta Deus te colocar num grande projeto se a tua mentalidade ainda é de escravo. Neemias, como copeiro, virou um construtor. E o que esse povo não sabia, que Deus de escravo ia fazer eles possuidores de terra. Porque Deus colocou eles no deserto, e Deus começou a ensinar no deserto, e tudo na prática. Deus precisava de guerreiros. Por quê? Porque quando ele chegasse na terra, eles iam precisar lutar pela terra. E agora começavam as batalhas no meio do deserto, e o povo vencia. Josué estava na frente com a espada, vencia as guerras, o povo vencia. Deus estava formando eles guerreiros, eles não estavam entendendo. Olha aqui para mim, por favor. Esse processo não é para te matar, esse processo é para te, aleluias, te preparar. Olha aqui para mim, por favor, levanta a tua mão. Essas lutas não é para te matar, essas lutas é para te preparar, porque tem uma luta chegando aí, e essa luta vai ser vencida, porque você não vai morrer na areia do deserto, você não vai morrer nessa situação. Deus está dizendo, eu permiti, mas é para te preparar, é para criar musculatura emocional, criar musculatura espiritual, musculatura, aleluias, do corpo. E o Senhor está dizendo, tu vai chegar e vai conquistar, oh glória. Tem gente que diz, olha aqui para mim, por que tanta luta? Por que tanta luta? É Deus te preparando. Deus me preparou, irmãos, emocionalmente, para poder se assentar com pessoas e ouvir o problema de pessoas, para poder ter uma palavra. Irmão, aleluia, aonde eu trabalho, eu sou mais um conselheiro, eu sou mais um olhar de alguém que não consegue enxergar algo do que qualquer outra coisa. Então Deus vai nos preparando no meio do caminho para que a gente possa ser ferramenta diante da luta que Deus vai nos colocar. E olha aqui para mim, por favor, em nome de Jesus. O Senhor estava preparando escravos e querendo fazer de escravos soldados. E aí eu te faço uma pergunta: do que saíram da terra do Egito, quantas pessoas entraram na terra prometida? Quantas, você lembra? Sim, ó, duas pessoas. E o que fez a diferença nessas duas pessoas? A mentalidade. E a Bíblia diz que havia um espírito diferente neles. Somente Josué e Caleb herdou a terra prometida. Todos aqueles que Deus estava preparando no meio do deserto foram reprovados e morreram no deserto. E somente 2, porque quando o bicho pegou, quando, aleluias, eles foram espiar a terra, e eles trouxeram a notícia que lá tinha frutos grandes, tinha uns opositores dizendo, nós vamos morrer porque lá tem gigante.
Josué bate no peito e diz: se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Caleb disse: se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Os dois tiveram uma mentalidade, uma presença, dizendo: a promessa não veio da terra, a promessa veio do céu. E se a promessa veio do céu, Deus vai cumprir a promessa. No meio desse deserto não tem desistência, tem sabedoria, entendimento, pulso firme. Por quê? Porque nós vamos vencer, nós vamos alcançar, nós vamos chegar, vamos conquistar. Porque quem prometeu não foi o homem, não foi a mulher, não foi o teu marido, teu filho, a tua filha, a tua esposa. Quem prometeu foi o Senhor dos exércitos, o leão da tribo de Judá. Ele disse: neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês é mais que vencedores em mim. Oh glória, oh glória, aleluia. Irmão, não vai sair daqui para dar rodo no diabo, mas não é para bater no seu marido não, que eu não estou falando desse diabo não. Escuta isso, olha para mim aqui por favor. Nós precisamos entender que Deus estava querendo formar um exército, só 2 foi aprovado. Lembra-se que os demais nasceram no deserto. Deus disse: aqueles que saíram do Egito, que viram a minha glória e não entenderam, vão morrer no meio do deserto. Somente Josué e Caleb vai continuar. Os outros que entraram, os milhões que entrou, eram aqueles que nasceram no deserto. Escuta, no deserto pode nascer pessoas, mas o projeto é para aqueles que saíram da escravidão alcançar a glória de Deus. No meio do deserto nasce, mas o que o Senhor quer é que você não duvide daquele que te tirou da escravidão e está fazendo você ir até a terra que vai manar leite e mel. Quem está entendendo aqui, dá glória a Deus. Eu vou terminar aqui em nome de Jesus Cristo, e você entenda, ele precisava formar soldados e guerreiros. Por quê? Olha aqui para mim, irmão, você vai se espantar. Quem aqui nunca ouviu falando assim: Deus vai te colocar na terra que mana leite e mel? Acabei de dizer, não foi isso? Terra que mana leite e mel é terra boa, né? Só que o interessante é que quando Josué chegou diante da terra, Caleb chegou diante da terra, sabe o que Josué disse para ele? Caleb já estava lá com seus 80 e poucos anos. Josué olhou para ele e disse: vai lá e possua. Está vendo os soldados gigantes lá? Vai lá com o exército, destrua todos eles e possua a terra. Irmão, o cara começou com 40 anos, agora está com 80. E o homem olha para ele e diz: pode ir lá possuir o que é seu. Por quê? Porque nada é de mão beijada. A terra está lá, mas o diabo tem que cair por terra. Josué olhou para Caleb e disse: pode ir lá. Por que Deus está te preparando no meio do deserto? Porque existe uma batalha, e essa batalha vai ser muito grande para você possuir. Porque o inimigo das nossas almas, ele está ao redor, bramando. Ele não quer que você vença, não quer que você alcance, não quer que o teu marido seja liberto, que as coisas possam acontecer na tua vida. Mas nós essa noite estamos preparados para derrubar gigante, para derrubar inimigo, para possuir o que é nosso. Esse demônio vai ter que soltar o que é teu, vai soltar a tua família, o teu marido, os teus filhos, a tua esposa. Esse demônio vai soltar. Por quê? Porque já tem um povo bom de briga aqui, e a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra principado e potestade, hostes espirituais. Oh glória, oh glória, aleluia. Irmão, nós estamos ficando aqui perito em derrubar gigante, derrubar demônio. Na tua casa o demônio vai se levantar, mas vai cair por terra, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então nós precisamos entender que Josué e Caleb teve uma mentalidade forte para em tempos de crise. Você precisa ter essa mentalidade. Escuta a última. Quando nós falamos dos discípulos de Cristo, irmão, homens despreparados foram chamados para exercer um grande ministério. Jesus falou: vou subir, vou deixar o Consolador. Mas o Consolador não tira medo, ele nos impulsiona a continuar mesmo com medo. Aí deixa eu falar algo para você. A Bíblia diz que o Senhor tinha 12 discípulos, morreu Judas e foi colocado outro no lugar, Matias no lugar. E tirando João, todos os outros foram mortos de maneira horríveis. Alguns foram decapitados a cabeça, outros cortados em pedaços, espalhados pela cidade, crucificados de cabeça para baixo. Agora eles haviam ouvido uma palavra do Senhor dizendo: vocês vão morrer por amor do meu evangelho. Irmão, imagina se eu ouvir e no final você ter que viver isso. Imagina a mentalidade desses homens e saber que era necessário que eles morressem pelo amor do evangelho. E no último dia eles colocar a cabecinha assim no tronco, assim o cara vir com o machado e cepar a cabeça do cara. Porque uma coisa é o Senhor falando, outra coisa é quando acontece. Como que você pode imaginar uns homens que foram tirados da pesca, do campo, uns homens que eram cobrador de impostos, agora tem uma mentalidade tão forte que eles foram para a morte por causa de uma palavra que o Senhor liberou.
O Senhor disse: vocês serão perseguidos e serão mortos pelo amor do meu evangelho. Vocês serão mortos. Quem não vai morrer é João, vai morrer de velhice. Os inimigos não vão colocar a mão nele. Agora, nem vocês, todos que estão aqui vão morrer. Irmão, quando o Senhor nos chama para a obra dele, quando o Senhor nos chama para viver um projeto de 2025, o Senhor chama pessoas que têm poder de reação, poder de aceitação, mas pessoas que precisam de uma mentalidade de vencedores. Eu estou dizendo para você que para servir ao Senhor tem que ter mentalidade forte. Para conquistar nessa terra tem que ter mentalidade forte. Eu não posso estar aqui, irmão, e querer estar no mundo. Eu preciso estar aqui. Irmão, quantas vezes eu não subi aqui no altar e dizia assim: eu tenho as mesmas vontades de pecar que nem vocês têm. Eu disse outro dia aqui no altar que se pudesse eu queria ter 7 mulheres igual os caras da Arábia. Mas a Bíblia só me deixa ter uma. Então eu só tenho uma. Eu não vou cometer adultério. Eu não vou enganar minha família, minha esposa, a igreja. Eu não vou pecar contra Deus e magoar todos vocês. Eu preciso ter uma mentalidade forte. O pecado não vai me vencer. Por quê? Porque eu tenho que ir para o joelho orar e saber que eu sou frágil, mas o Senhor é aquele que me sustenta. Eu não posso vencer nenhuma área e nas outras está caída, não. Nós precisamos entender que quando nós temos a mentalidade forte, nós crescemos em todas as áreas. Vocês estão entendendo? Todas as áreas têm que prosperar. Área familiar, área financeira, área espiritual, todas essas áreas. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Então nós precisamos compreender que você nessa noite, nesse ano, vai ter muito poder de decisão. Você vai dizer assim: esse ano vai ser o meu ano. Eu vim hoje aqui debaixo de chuva. Você tomou decisões. Mas qual vai ser a sua mentalidade? Eu estou já de saco cheio já de homens que dizem assim: não vai ser diferente, eu não vou mais beber, não vou bater, mas não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Depois está fazendo tudo igual. Eu não vou magoar, não vou gritar, não vou ofender, está fazendo tudo igual. Mulheres, a mesma coisa. Nós precisamos entender que a mentalidade tem que mudar, e para mudar nós precisamos exercitar ela. Então eu quero convidar você para fazer esse ano realmente diferente, uma mentalidade diferente, vencer de verdade. Porque senão daqui a pouco você vai estar aí com os seus 60 anos olhando para trás e dizer: o que eu fiz da minha vida? Infeliz com a própria vida. Irmão, olha para mim. Se Jesus me matasse aqui nesse altar, eu ia dizer assim antes de subir: bendito seja o nome do Senhor, porque eu vivi tudo que podia um homem viver, e vou para a glória feliz da vida. Pastor, mas você vai morrer novo. Irmão, podia morrer com 27 anos de idade, eu estava feliz, conhecia Cristo e o que Cristo tem na minha vida. Imagina alguém chegar num certo ponto da vida e olhar para trás e dizer: a minha vida foi toda infeliz, eu não alcancei a felicidade, eu não alcancei a plenitude que Deus tem para mim. Irmão, não vai ter coisa mais triste do que essa. Eu, irmão, posso olhar para trás agora e dizer: bendito seja o nome do Senhor. Se tu quiseres, pode ser agora, e eu subirei para a glória feliz da vida. Eu quero que você entenda que a alegria do Senhor, e depende da idade que você tem, a alegria do Senhor é você servindo a Ele em verdade e em espírito, para que Ele possa continuar fazendo o que precisa ser feito, e você fazer o que é necessário que seja feito. Amém? Quem está me ouvindo, dá uma glória a Deus. Diz que quando tem um hormônio em nós, que é o hormônio da conquista. Eu anotei aqui que a dopamina é a da felicidade, é a mesma do prazer, da satisfação e da motivação. É a dopamina. O crente, ele não precisa dessa dopamina, ele precisa acreditar naquilo que Deus prometeu para continuar. Aí nós entendemos que o que gera a dopamina é um aminoácido chamado tirosina, que ele faz gerar a dopamina no nosso corpo. Tem pessoas que têm que fazer reposição desse hormônio, comer frutas ou comer peixe, para que esse hormônio esteja dentro de você. Crente não precisa disso. Crente só precisa de uma palavra: vai nessa tua fé, porque Deus, Ele é contigo. Se coloca de pé, porque eu quero orar por você em nome de Jesus. Eu quero abençoar a tua vida em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Feche os teus olhos em nome de Jesus Cristo. E eu quero que você ore para o Senhor dizendo: Senhor, me dê uma mentalidade forte. Me dê uma mentalidade Josué de Caleb, aleluias. Me dê uma mentalidade forte para a tua honra e para a tua glória. O grupo pode louvar um hino ao Senhor em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Feche os teus olhos, eu quero profetizar, eu quero orar por você. Eu quero profetizar, aleluias, que nós não precisamos de dopamina, que nós não precisamos, aleluias, de aminoácidos, que nós precisamos é acreditar na promessa de Deus. A nossa felicidade não depende de hormônio, a nossa felicidade depende em quem nós estamos enraizados.
enraizado. Eu quero dizer para você nesta noite, em nome de Jesus Cristo, Deus te chamou para viver algo especial neste ano de 2025. Senhor, meu Deus, poderoso Pai, querido e amado Senhor, nós oramos, ó Pai, pela tua igreja, Senhor, nós oramos pelos teus servos, pelos teus filhos, Senhor. Nos dê mentalidade de vencedores, de guerreiros, de conquistadores, ó Pai. Conquistar na vida espiritual, emocional, física, financeira, Senhor. Que este ano seja um ano de conquista. Que eu tenha, meu Pai, as emoções fortes para deixar aquilo que eu preciso deixar. Deixar, meu Deus, a bebida, as drogas, Senhor, a prostituição, o engano. Meu Deus, ajuda o teu povo, Senhor, mude a vida deles. Aqueles, meu Pai, que não estão acesos na tua presença, vai acendendo na tua presença, vai tocando sobre esta mulher, sobre este homem. Leva a cura sobre este coração, leva a transformação sobre esta vida, porque sei que o Senhor é fiel e poderoso. Meu Deus, nós queremos ser como Josué e Caleb. Nós queremos ser como Josué e Caleb, ter mentalidade forte, um espírito forte para prosseguir diante do teu evangelho. Ah, Senhor Deus poderoso, eu te peço nesta noite, Senhor, continua na tua igreja, continua com o teu povo, Senhor, aleluia. Oh glórias, que o anjo da oh glórias, vai falando com ele aí. Oh rebacantarabachô, derebacantarabacai, derebassuri cantarabás. Eu não vou falar por você, eu não vou conversar com Deus por você, é você que tem que falar com ele. Oh glória, oh glória. Ah, Senhor. A nuvem que aponta o destino é a mesma que encobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. E aí? É você. Já vem no refrão. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto sim, meu da Deus. morte, deu uma descarga de poder, Senhor. Meu Deus, aleluia, Senhor, derrame poder, derrame poder, derrame poder, derrame poder, derrame poder sobre as nossas vidas. Que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte eu entendo, é você, papai. vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, e aí? Eu vou subir o monte que muitos desistirão e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da morte, mais perto dele, morte, mais perto dele. Quer oh glória, me parar.